Começa agora o programa Fé em Ação, um programa das igrejas do Ministério da Fé Bíblica. Apresentação: Pastor Alan. Olá, boa noite. Este é mais um programa Fé em Ação, um programa das igrejas do Ministério da Fé Bíblica. E eu sou o Pastor Alan. E eu vou estar com você até às 7 horas, até às 7 da noite, levando a você a palavra de Deus, a palavra que pode transformar, abençoar, modificar a sua vida. Hoje, terça-feira, nós temos daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, nas nossas igrejas do Ministério da Fé Bíblica, a reunião do Caminho Aberto. Reunião para Deus abrir os caminhos da sua vida, os caminhos que estão fechados. Então, daqui a pouco, dirige-se a uma de nossas igrejas e seja abençoado. Amanhã é quarta-feira. Amanhã nós temos nas igrejas do Ministério da Fé Bíblica as reuniões da Sagrada Família. Reuniões onde nós buscamos a Deus, para Deus abençoar as famílias. As famílias que estão aí necessitadas de bênção, de transformação. Casamentos estão destruídos, filhos estão perdidos nas drogas, nos vícios, nas más companhias. Então nós clamamos a Deus para que Deus venha a fazer uma transformação nesse casamento, uma libertação dos filhos. E amanhã então, em 3 horários, reunião da Sagrada Família, às 8h30 da manhã, às 2h30 da tarde e às 7h30 da noite. E você de qualquer religião é o nosso convidado especial. Você pode inclusive levar com você uma peça de vestuário, uma peça de roupa do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus parentes, enfim. Nós estaremos impondo as mãos nessas peças de vestuário para que Deus venha colocar ali o poder dele. E assim que as pessoas usarem essas roupas, essas peças, Deus irá se manifestar na vida delas. Então, você é o nosso convidado especial. Por falar em família, por falar na Sagrada Família, que é a família sua, que é a família que Deus instituiu na sua vida, existe na Bíblia uma passagem que fala a respeito de um homem. E esse homem, então, ele tinha uma profissão. Ele era carcereiro, guardava presos, cuidava dos presos. E nessa cadeia, nessa prisão na qual ele trabalhava, estavam presos Paulo, o apóstolo, e Silas. Por quê? Porque eles pregaram o Evangelho, eles levaram a palavra de Deus para as pessoas e, infelizmente, assim como acontecia naquela época, acontece hoje também, muitas pessoas não gostam de ouvir o Evangelho. Muitas pessoas combatem o Evangelho, são contra. Mas, naquela época, era ainda pior, porque por uma falsa acusação eles foram presos. Então, ali, naquela prisão, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada, por volta da meia-noite, o momento mais difícil, mais crítico, eles então começam a louvar e a orar a Deus. Não a chorar a Deus, mas a orar a Deus, a falar com Deus com confiança, a falar com Deus como quem sabe que, ainda que eles estivessem num tremendo problema, uma tremenda enrascada, Deus era poderoso para tirá-los dali. Talvez seja essa a sua situação neste momento. Talvez você esteja aí hoje com um problema familiar, problema no seu casamento, problema com os filhos, drogas dentro de casa, más companhias, né? Marido aí pensando em outra, a esposa aí em outro. Quer dizer, há uma tribulação na sua vida familiar. De repente você está numa situação onde você possa dizer: este é o pior momento da minha vida familiar. É a meia-noite na qual estou vivendo. Assim como Paulo e Silas, naquele período tenebroso, eles estavam numa situação muito difícil, eles tomaram uma decisão para que Deus pudesse operar na vida deles. E que decisão foi essa? Mostrar confiança, mostrar fé. Como que alguém mostra fé e confiança em Deus? Pelas suas atitudes, ou seja, uma atitude positiva, uma atitude de não se render ao mal, de não se entregar nas situações difíceis.
Atitudes que mostram fé são atitudes onde até as palavras que a pessoa fala são palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras de confiança. Muitas pessoas, infelizmente, não fazem isso. Elas, nos momentos críticos, o que elas fazem? Murmuram, reclamam, lamentam, arrumam um culpado para os seus problemas. Muitas pessoas fazem isso quando estão em dificuldade. Difícil, eu sei, existem problemas muito graves. Porém, as pessoas se entregam muito fácil. Elas têm problemas no seu casamento, já pensam em se separar. Têm problemas conjugais, já começam a ofender o cônjuge, né, o esposo ou a esposa. Tem problemas com os filhos, já começam a blasfemar, já começam a amaldiçoar os filhos, sem querer, né? Mas amaldiçoando, porque quando você diz, meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito, vão ser isso, vão ser aquilo, no sentido pejorativo, quer dizer, você acaba amaldiçoando sua família, sem perceber que está fazendo. Quando você diz, esse meu marido é um vagabundo, é um pinguço, esse meu marido não tem jeito, você sem querer está amaldiçoando a vida dele. Então, o mal ele permanece porque as pessoas não tomam a atitude correta de fé. Agora, Paulo e Silas nos dão um exemplo. Que atitude que eles tomaram? A atitude de louvar e orar a Deus, de confiar em Deus. Veja as palavras de Paulo, por exemplo, em algumas partes da Bíblia. Ele dizia assim, tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus que nos conduz em triunfo. O meu Deus é o Deus do impossível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Paulo falava. Então, naquele momento em que Paulo e Silas, presos ali no cárcere interior, numa masmorra, um lugar úmido, sujo, imundo, ali onde os prisioneiros tinham que fazer necessidades sentados mesmo no chão ali, era horrível. Então, naquele momento em que Paulo e Silas tomaram a atitude de fé, de louvar a Deus, de agradecer a Deus, naquele momento aconteceu um terremoto naquele lugar. Os alicerces da prisão foram abalados. Ninguém se machucou. No entanto, as portas da prisão se abriram, das celas se abriram as portas. Então o carcereiro que estava ali acordou assustado com aquele terremoto e vendo aquelas portas abertas, ele ficou assustado. Ele tomou a decisão de se matar, porque ele servia ao Império Romano, ele estava sob ordens do Império Romano. E se os presos fugissem, o carcereiro pagava com a própria vida. Então ele, antes de cair nas mãos dos romanos, ele pensou, vou me matar. Pegou a sua espada, diz a Bíblia, e ia se matar. Naquele momento, de uma das celas escuras, porque ele não viu que os presos não tinham fugido. Ele pensou que tinham fugido. De repente, de uma das celas, vem aquela voz, não faças tal coisa. Não se mate, não. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. De repente, é isso que você tem que entender. Você está a ponto de abandonar a família, abrir mão do seu casamento, ir embora de casa, quando Deus está te dizendo, não faça tal coisa. Se você fizer isso, vai ser uma burrada, vai ser uma coisa tola, você vai ser prejudicado. Naquele momento, então, Paulo e Silas falaram com aquele homem. E aquele homem perguntou, aquele carcereiro que estava naquela situação aflita, ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo e Silas então lhe disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Este versículo se encontra na Bíblia. É Atos 16, versículo 31. Ali Paulo dá o segredo da salvação da família. A palavra salvação na Bíblia, na nossa Bíblia em português, está salvação. No original, na língua grega, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, ali a palavra salvação está sozo, S-O-Z-O, que significa muita coisa, é uma palavra inclusiva, muito abrangente. A palavra salvação no grego, ela quer dizer preservação, libertação, proteção, segurança, paz, muita coisa boa e principalmente a salvação eterna, ou seja, aquela condição de você, assim que fechar os olhos nessa terra, imediatamente você está na presença do Pai. Então, aquele homem ouviu essas palavras de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A mesma coisa o Espírito Santo está dizendo para você agora. Crê no Senhor Jesus e será salvo o teu casamento, será salvo o teu marido, serão salvos os teus filhos. Haverá uma solução para você. Haverá salvação para a sua alma e também solução aqui na terra. Deus na Bíblia promete a solução aqui na terra. Não é só no céu, não. É a partir do momento em que você confia em Jesus, a salvação de Deus começa a operar na sua vida.
Então não desanime. Enfrenta a situação confiando em Deus. Amanhã eu te faço o convite, novamente. Esteja conosco numa de nossas reuniões da Sagrada Família, nas igrejas do Ministério da Fé Bíblica, às 8h30 da manhã, às 2h30 da tarde e às 7h30 da noite. Você de qualquer religião é o nosso convidado especial. Pode levar uma peça de roupa, uma fotografia. Nós estaremos orando a Deus pela sua casa e pela sua família, tá bom? Agora nós vamos fazer a oração da fé. A oração da fé para Deus abençoar a sua casa e a sua família. Oremos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, porque o Senhor é aquele que se faz presente aqui, neste lugar e também na casa dessa pessoa que está orando. Meu Deus, abençoa a vida dela, abençoa a vida dessa mulher, deste homem, abençoa esse casamento, abençoa os filhos dessa pessoa, a família completa, meu Deus. Visita essa casa, Senhor, dá a tua salvação para eles, que essa pessoa já sinta agora dentro de sua casa a tua santa presença. Meu Deus, abençoa muito essa família, de modo que ela possa servir ao Senhor. Meu Deus, visita essa casa, arrancando toda doença e enfermidade, arrancando todo o mal, porque também da nossa parte, Pai, usando do nome de Jesus Cristo, como o Senhor na tua palavra diz, eu repreendo no nome de Jesus, então, toda enfermidade, todo espírito maligno, todo espírito mandado, eu repreendo todo o mal que se levantou contra essa casa, repreendo você, espírito da contenda, espírito da depressão, da tristeza, da angústia, repreendo você, espírito de doença que está no sangue dessa mulher, deste homem, espírito imundo que coloca esse câncer, esse tumor, eu amarro você agora e eu dou uma ordem para você, sai deste corpo, sai desta casa, sai dessa família, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Meu Pai, eu apresento a Ti também este copo com água. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, consagra esta água, abençoa cada molécula desta água, Pai. E assim que essa pessoa beber desta água, eu creio, ela estará recebendo a sua bênção, a sua vitória, a sua cura, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, obrigado pela bênção derramada, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Muito bem. Beba desta água, beba com fé e Deus lhe abençoará. Lembrando a você, novamente, nós temos aqui em Pinhal dois endereços para você, duas igrejas. Rua Marquês do Herval, número 83, em frente à Ótica Passarelli, centro da cidade. E também a Rua Vereador Estevão de Filipe, número 25, bem ao lado do supermercado Biasotto. Não tem como você errar. Temos também em Santo Antônio do Jardim, a nossa igreja do Ministério da Fé Bíblica, ali na Rua da Feirinha, Rua José Ribeiro, a Rua da Feirinha, ao lado onde ficava antigamente o Laboratório São Lucas. Ali o pastor Leandro lhe atenderá em nome do Senhor Jesus. Temos também as reuniões ali no Centro Comunitário do Hélio Vergueiro Leite, todas as quintas e sábados, com o pastor Alex, às 7h30 da noite. Muito bem, eu volto na quinta-feira para trazer para você mais uma bênção, mais uma palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Até lá!